Boa tarde. Elevemos o nosso pensamento ao alto, chegando às equipes espirituais responsáveis pela assistência de sábado do Lar de Jesus, agradecendo a Deus nosso Pai pela nossa vida, a Jesus, nosso amado Mestre e Irmão, pelo seu Evangelho bendito, que nos ajuda a trilharmos a nossa caminhada. Que o Evangelho dessa tarde possa, como sempre, abastecer o nosso coração, clarear a nossa mente, orientar a nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. A lição de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel, é a lição 96, a coroa. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 17. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. A reflexão que Emmanuel nos traz diz: quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo deturpado se comprazem nos grandes espetáculos através de enormes demonstrações de força política. E forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, desditosos. Mas, e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Naturalmente que o Mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é a de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejem escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a Boa Nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas, legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza. Nesse capítulo 15 do Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar a coroação de espinhos, que diz: os soldados o conduziram no interior do palácio, isto é, do pretório. Eles chamam toda a corte, revestem-no de manto púrpura, colocam um caniço como se fosse um cetro e põem sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos que tinham trançado. E puseram-se a aclamá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com o caniço, cuspiam nele e, ajoelhando-se, prostravam-se diante dele. Depois de terem zombado, tiraram-lhe a púrpura e tornaram a pôr-lhe suas vestes. A seguir, fazem-no sair para o crucificar. Coroa, o tema de hoje. Símbolo humano de realeza, poder, soberania. Jesus, na sua majestade crística, jamais deu demonstrações de valorizar ou necessitar de louros terrenos. Pelo contrário. Embora tivesse poder, dignidade real, soberania, elas eram de fundo moral e espiritual elevadíssimas.
tanto que por isso que disse, meu reino não é deste mundo. O martírio, crucificação, os sacrifícios de Jesus não foram entendidos pela humanidade. A coroa colocada em Jesus foi para debochar, humilhar o rei dos judeus. Mas Emmanuel nos lembra que ela representa a coroa da terra. Espinhos, dificuldades, sacrifícios. Terra, planeta de provas e expiações. Cristo nunca nos prometeu que a caminhada terrena seria sem sofrimentos, dificuldades, perdas. Ele prometeu que, se nós o aceitássemos, Ele estaria conosco, dando força nas tribulações, conforto e alívio através das orações, companhia e luz no seu Evangelho bendito. Temos o nosso livre-arbítrio, que é respeitado desde o momento de preparação, de elaboração de nossa encarnação na Terra. A Terra ainda é para nós uma prisão, quando em expiação dolorosa para aqueles que resgatam débitos criminosos do passado, ou um hospital para os que corrigem desajustes nascidos de viciações pretéritas, uma escola para os que já compreendem que a vida não é mero acidente biológico, nem a existência humana simples jornada recreativa, ou oficina de trabalho para os que desenvolvem atividades edificantes em favor da própria renovação. A terra não é o nosso lar, é a nossa casa passageira. O nosso lar está no plano espiritual, onde podemos viver em plenitude, sem limitações do corpo carnal. Por isso que Emmanuel nos aconselha a não buscarmos, querermos a coroa humana das rosas de ouro, que embora gere facilidades, é passageira e carrega com ela tentações, desvios da caminhada, ociosidade e atrasos perniciosos, nos afastando de Deus e dificultando nossa evolução espiritual. Se ela veio como prova, saibamos usá-la com sabedoria e justiça, seguindo os preceitos de Jesus, não valorizando mais, utilizando-a para fazer o bem e caminhar rumo à evolução. Pois assim como diz o texto, não nos sentiremos perseguidos, contrariados, desditosos quando surgirem as dificuldades. Emmanuel também nos orienta a aceitarmos a coroa da terra, com fé, orando e vigiando, confiando e respeitando as leis divinas, com a certeza de que nossas provas, expiações, resgates, só estaremos sozinhos se quisermos. O objetivo do nosso estágio na Terra é trabalhar na conquista de nossa perfeição. Sabemos que o trabalho em equipe é muito melhor. Então aceitemos Jesus, aceitemos a espiritualidade maior, os companheiros de jornada, como companheiros, amigos, amores, enfim, presentes de Deus para alegrar, facilitar, aliviar, ajudar na nossa caminhada evolutiva. Sejamos gratos a Deus por tudo que temos, por todas as suas criações do nosso planeta Terra. E que Deus nos abençoe na sua infinita bondade. Que assim seja. E nesse momento, fortalecidos, harmonizados com Deus, Jesus e as equipes espirituais do Lar de Jesus, vamos vibrando os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício desse mundo que habitamos.
Vibremos pelo bem universal, a paz mundial e a harmonia entre todos os povos. Vibremos por todas as religiões, por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras, por todos aqueles que divulgam o Evangelho de Jesus. Vibremos pelo nosso Brasil, imaginando-o todo iluminado, e essa luz bendita envolve todos nós brasileiros, ilumina os nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e justiça. Vibremos por todos os nossos irmãos enfermos, que sofrem as dores da alma e do corpo físico. Vibremos pelo lar de Jesus, casa bendita que nos acolhe e sustenta. Vibremos por todos os lares da terra, principalmente aqueles que se encontram em desarmonia. Vibremos pelos nomes colocados nas vibrações, por aqueles que temos em particular nos nossos corações e mentes, para que sejam envolvidos em bênçãos de muita luz, paz, amor e alívio. Vibremos pelo nosso lar, pelos nossos entes queridos, imaginando a luz bendita de Jesus, que envolve todos os ambientes, transborda, envolvendo toda a nossa vizinhança. Vibremos luz, paz e amor por todos os nossos irmãos desencarnados. Vibremos também por aqueles nossos irmãos que estão encarnando. Enfim, vibremos por todos nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Que possamos nos manter em serenidade, fortalecidos na fé e na confiança. E que essas bênçãos que acabamos de receber com energias benéficas nos deem a sustentação e o amparo. Que assim seja, graças a Deus.